Olá, bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai colocar, digamos assim, o nosso chapéu de terapeuta para entender um processo absolutamente crucial na vida de qualquer pessoa. A gente vai explorar passos concretos para fazer aquela transição essencial, deixar de ser uma criança dependente para se tornar um adulto totalmente autônomo, assumindo de verdade o controle da própria história. Vamos lá? Para começar, vamos ancorar toda a nossa conversa de hoje numa verdade bem profunda. Presta atenção nesta frase. Quem vive para agradar não se agrada da vida que leva. Forte, né? Pois é. O preço que a gente paga ao viver correndo atrás de aprovação externa é caríssimo. É literalmente um processo doloroso e constante de autoabandono. E aqui está o nosso roteiro de hoje, passando por 5 etapas. 1. O custo da aprovação externa. 2. As raízes da dependência na infância. 3. Os 5 perfis dependentes. 4. Táticas para a autonomia emocional. E, finalmente, 5. Assumindo o controle adulto. Bom, vamos direto para a seção 1. O custo da aprovação externa. O nosso foco aqui é diagnosticar aquele estresse crônico, aquela ansiedade que nasce exatamente dessa busca implacável por validação. Sabe, é uma dinâmica invisível, mas absurdamente exaustiva. A disfunção acontece quando decisões de adulto, tipo comprar uma casa, educar os filhos, ou até mesmo escolher os móveis da sala, ficam paralisadas até que os pais ou sogros deem a famosa bênção. Buscar aprovação de figuras de autoridade para assuntos da vida adulta cria uma dependência que paralisa a gente. A responsabilidade pela própria felicidade, no fim das contas, não pode ser terceirizada de jeito nenhum. Seguindo em frente, entramos na seção 2, as raízes da dependência na infância. De onde vem tudo isso? Olha só, se a gente analisar a linha do tempo do nosso desenvolvimento, lá na infância, adaptar o comportamento era uma ferramenta literal de sobrevivência. A criança precisa receber amor, certo? Então, moldar a própria personalidade para caber numa caixinha imposta pelos adultos funcionava como uma espécie de escudo, de proteção. O problema é que manter esse padrão de boa criança enquanto a gente cresce acaba limitando a vida demais. Quando chegamos na idade adulta, repetir essa submissão contínua, seja com um parceiro amoroso ou com um chefe no trabalho, se torna altamente tóxico. Isso nos leva à seção 3, os 5 perfis dependentes. Vamos para a fase de diagnóstico clínico. Entrando agora nessa fase de diagnóstico, o nosso primeiro perfil é o cuidador. Sabe aquela pessoa que se sente responsável por cuidar de todo mundo ao redor, mas negligencia totalmente o próprio bem-estar? Pois é, a motivação oculta aqui é fascinante e, sinceramente, muito perigosa. O autoabandono age como um mecanismo de defesa que vem muito bem disfarçado de generosidade. Então, anular as próprias necessidades ganha uma roupagem de virtude, mas, no fundo, é só uma fuga de si mesmo. E qual seria o roteiro de autoavaliação para o cuidador? Bom, exige um marco terapêutico muito importante. É preciso abrir mão daquela urgência de querer consertar tudo e todos. Tem que reconhecer os próprios deveres de autocuidado e avaliar, de forma bem crítica, quem ao redor pode dividir os fardos. Deixar que os outros carreguem o próprio peso é a transição essencial para alcançar a cura emocional. O nosso segundo perfil é o campeão. Esse é aquele indivíduo que conquista metas de forma implacável só para provar o seu valor. O gatilho emocional exato desse perfil é a necessidade constante, quase ininterrupta, de impressionar a família e dar orgulho aos pais. E o que acontece? As realizações profissionais e acadêmicas acabam virando meros troféus para conseguir atenção e afeto condicional. Cansa só de imaginar, né? O plano de tratamento aqui é fazer uma auditoria muito corajosa da própria vida. É fundamental listar os sonhos atuais, identificar a verdadeira motivação por trás de cada um. Será que essas conquistas servem apenas para impressionar a família de origem? É absolutamente imperativo determinar se aquela meta traz uma realização genuína, pessoal mesmo, ou se é só uma busca sem fim por aplausos. Terceiro perfil, o bonzinho. Essa é a pessoa que foge de conflitos a qualquer custo, sabe? E para continuar sendo vista como agradável, acaba sacrificando as próprias prioridades. É o tipo de pessoa que aceita uma demanda de trabalho absurda no fim de semana só para evitar a cara feia do chefe, ignorando a própria exaustão. O medo da rejeição é tão intenso que causa um estresse crônico devastador. Superar esse medo da rejeição exige o uso de técnicas de comunicação assertiva. O primeiro passo prático? Exercitar o simples e poderoso ato de dizer não, eu não quero. E logo em seguida, parar de inventar dezenas de desculpas desnecessárias para justificar esse limite. É só dizer não e observar os resultados. Geralmente, as consequências são muito mais fáceis de lidar do que a nossa ansiedade imaginava. O mundo definitivamente não acaba quando a gente diz não. Agora, nós temos o quarto perfil, o coitado, ou a vítima. Se o cuidador assume o fardo de todo mundo, a vítima faz exatamente o oposto.
terceiriza o próprio fardo. É alguém que acredita que a vida é naturalmente muito difícil e espera que os outros resolvam seus obstáculos. Esse diagnóstico revela uma completa ausência de responsabilidade emocional. A passividade acaba virando a regra geral de sobrevivência dessa pessoa. O empurrão terapêutico que a vítima precisa é interromper, na mesma hora, a busca por bodes expiatórios. Parar de culpar os outros. É obrigatório analisar a própria parcela de responsabilidade nas situações difíceis e começar a calcular o custo emocional gerado por essas escolhas. E, acima de tudo, fazer uma pausa. Respirar e pausar deliberadamente antes de tomar decisões impossíveis é a ferramenta clínica que tira esse perfil da inércia. O quinto e último perfil é o culpado. É quem instintivamente assume a culpa por absolutamente tudo o que dá errado ao redor, carregando um peso emocional quase insuportável. Tomar para si uma culpa que não é sua exige muita empatia clínica para ser desconstruído. Sabe por quê? Porque isso cria uma existência doente e bloqueia completamente a leveza que a gente precisa ter na vida adulta. A solução prática para o culpado envolve um exercício excelente, a visão periférica. A ideia é frear aquele impulso imediato de se culpar e começar a olhar o problema de um ângulo bem mais amplo, de fora da situação. Quando a gente observa o cenário de forma periférica, fica muito mais fácil distribuir a responsabilidade de uma maneira justa e objetiva entre todas as partes envolvidas. Chegamos à quarta sessão, Táticas para Autonomia Emocional, entrando de cabeça na fase de tratamento prático. Tudo o que a gente falou até aqui se apoia numa pergunta de autoavaliação que é incrivelmente poderosa para auditar as nossas decisões no dia a dia. A pergunta é: a motivação é para fazer outra pessoa feliz ou a mim mesmo? A cada vez que uma escolha nossa é moldada pelo medo da reprovação, um pedacinho da nossa verdadeira autonomia fica para trás. Estabelecer tarefas diárias simples é o que vai solidificar essa autonomia. É um trabalho de consistência. Recuperar o amor próprio é a base de tudo. Depois, é preciso estabelecer limites muito firmes e saudáveis, principalmente quando a família de origem tenta impor aquelas opiniões não solicitadas sobre a nossa rotina. Fazer escolhas de vida de forma independente e se recusar a abandonar sonhos pessoais só para se encaixar nas expectativas dos outros é essencial. E assim chegamos à sessão 5, assumindo o controle adulto. Passar da dependência para a verdadeira maturidade requer que a gente saia das sombras e ocupe o nosso espaço como protagonista da própria existência. É preciso escapar, figurativamente, do quintal dos pais. E convenhamos, chega a ser irônico, né? A dissonância é enorme quando um adulto, que muitas vezes já tem a própria família formada, permite que a figura de autoridade lá da infância dite como ele deve gastar o próprio dinheiro ou quais são as regras do seu próprio lar. A autonomia saudável exige romper definitivamente com essa dinâmica. Para encerrar a nossa análise, fica aqui a reflexão suprema da liberdade emocional. Quem realmente está fazendo as escolhas na sua vida adulta? Abandonar aquela busca infantil por aprovação é, na verdade, recuperar o sagrado direito de escrever o próprio destino. Que essa exploração sirva como um ponto de partida para escolhas cada vez mais corajosas, conscientes e totalmente autênticas. Até a próxima!